Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Gostaria de saber se estão me ouvindo, né? Eu me chamo 18 horas, tá ok. Estão me ouvindo? Tô. Bem, eu me chamo Selma Trigo, né? Sou do CELD, Centro Espírita Leon Denis de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Eu faço parte do grupo Leopoldo Machado, que é uma equipe do centro, onde a gente realiza, presencialmente realizava, não depois dessa pandemia, né? Antes dessa pandemia, realizávamos os trabalhos presenciais nos centros, né? Com as palestras, estudos, encontros, e fui escalada a fazer parte desse estudo hoje. Eu fiquei muito feliz, né? É o GECAL, né? Grupo Espírita Caminho da Luz, né? É um prazer enorme estar com vocês. A Marise disse que vocês gostam muito de trocar, eu acho isso ótimo, né? Que a gente vai falar de um tema de família. Eu gosto muito desse tema e até convido vocês a participarem do grupo da família do Espiritismo.net, sabotagemespiritismo.net, grupo família. É todo domingo às 20 horas. Né? Então, eu gosto muito de falar de família, fazia parte do grupo do Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, lá no CELD, durante 15 anos, né? No tempo do altivo ainda, né? Então era muito bom. Prazer enorme estar com vocês. Eu resolvi destacar, para a leitura inicial do nosso trabalho, né? No Evangelho, capítulo 5, o bem-aventurados os aflitos. Eu pensei no item 11, esquecimento do passado, uns trechos, uns parágrafozinhos para a gente ler que tem a ver com o que nós vamos trabalhar aqui, né? E assim diz um trecho: é comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhece nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reapareça e de qualquer forma ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. E aí eu peguei mais um trechinho que diz assim: ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasceu como se fez. Cada existência para ele é um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se é punido, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais são indício do que faltava corrigir em si mesmo. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal, na verdade. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado, trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea. Então, é o capítulo 5, item 11. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, ao guia espiritual da casa, do GECAL, que possam nos amparar, nos iluminar, nos intuir, nos inspirar, abrir as nossas mentes para o entendimento da nossa troca aqui, que vai ser com certeza muito agradável, e que Deus possa abençoar aqueles que estão por vir, aqueles que não puderem vir e os que estão presentes. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, quando a Marise me contactou, ela disse que era um tema livre, né? E aí eu resolvi falar sobre alienação parental. E aí, o que é alienação parental? O que isso significa? Vivemos isso? Como eu gosto muito de falar de família, né? E quando eu falo, eu percebo que muita coisa eu deixei de fazer, até porque não sou mais nenhuma garotinha, né? E na época em que casei e tudo isso, eu ainda não estava necessariamente na doutrina, estava iniciando na doutrina, e estou com 35 anos de doutrina espírita e 40 e poucos de casado, então realmente, de casamento, né, na verdade. Então, realmente,
eu não tinha experiência, mas eu acho bastante produtivo. Isso até eu falo para que aquelas que estiverem aqui, que também perceberem que não vivenciaram, não faz mal, nós estamos ouvindo e vamos assim juntar esse conteúdo que nos é muito útil a observação da vida diária, né? E também, eu não vou dizer para os netos, né? Porque os netos são os pais que têm que cuidar, né? A gente acha como avó que nós podemos colocar o dedinho na educação dos nossos netos. A gente pode dar uns toques de leve aos nossos filhos ou filhas, mas com muita habilidade e no momento certo. Mas nós não temos mais aquele compromisso e não fica nem bem a gente interferir no trabalho, na atividade educativa dos nossos filhos, porque até os tempos são outros, né? Mas a gente sempre traz uma experiência aqui a colar. Então vamos ver o que é esse negócio de alienação parental, né? Eu gostaria que vocês participassem, eu ficaria muito feliz. A gente vai começar, ficaria não, ficarei. Nós vamos começar com uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, é a questão 582. Ele perguntou aos espíritos se pode se considerar a paternidade uma missão. Olha só, então a gente já começa pensando aí na questão da paternidade como missão. O que acontece com a gente, hein? Nós não lemos aqui agora há pouco que a gente se reúne, esquece o que vivenciou nas vidas anteriores, porque precisamos abafar as experiências, porque Deus nos coloca diante, né, de uma nova programação reencarnatória, com aqueles que a gente precisa estar, seja por amor ou seja por ajustes, né? Nós temos que conviver e acomodar os processos que ficaram pendentes em existências anteriores. A gente não tem dúvida, né? E uma das formas, né, é através da força do magnetismo, não tem dúvida, senão a gente não consegue, né? E essa força do magnetismo, inicialmente, ela é física mesmo, né? Então, nós temos pessoas que moram, vivem, estão criados lá no Pará, e a outra é no Rio de Janeiro, e no momento certo, né? No momento certo, elas, por algum motivo, por alguma razão, somos levados a vivenciar um encontro desses espíritos que formarão um casal. Puxa, que bom, falaram isso hoje no estudo, que beleza, né? Então, o magnetismo é todo um preparo, né, espiritual, porque nós temos as nossas experiências, vocês vejam, um casal, seja ele qual for o tipo de relacionamento de casamento, mas um casal reunido, cada um é um espírito diferenciado, e que esses filhos, cada um é um espírito diferenciado, que traz as suas experiências particulares, mas que tiveram contato de alguma forma e que precisaram retomar na experiência de marido e mulher. Podem ter sido filhos, filhas, irmãos, amigos, seja lá como for, né? Nós já sabemos disso, esse assunto já está bem conhecido para nós. Então, a força do magnetismo nos atrai e formamos o grupo familiar, né? E aí tudo bem, hoje nós estamos numa época, eu diria que antigamente, olha só, essa frase está super antiga, falar antigamente, mas antigamente toda a experiência de casamento ela era proporcionada após o casamento, né? Então, hoje os casais, eles fazem, eu diria, o test drive, né? É o test drive. Eles são atraídos, eles resolvem, eles têm lá a relação entre os dois, aí resolvem morar juntos, resolvem conviver um tempo para depois ver se ficam, seguem em frente ou casam, seja lá como for.
e segue em frente. É o test drive. Nós, do meu período, por exemplo, né? Não é assim? No nosso tempo nós não fizemos test drive. A gente ia sentir se esse bom relacionamento, a convivência a dois, os defeitos, as qualidades, as dificuldades de convivência e até de relacionamento no amor, né? na relação de sexual, né? Também. Hoje os jovens já estão diferentes, eles experimentam tudo, vê se está tudo certo, para ver se dá certo. E mesmo assim não dá certo, né? Ainda tem essa. Mesmo assim, não, muitas vezes não dá certo. Então, e por que que não dá certo, né? E aí a gente vai ver que as pessoas, tem uns que casam, né? Na igreja, né? Fazem aqueles, ou na igreja ou fora da igreja, mas no salão de festa, e aquele momento de príncipe e princesa, né? A fantasia dos sonhos de todo casal, né? E da família, e da mãe, e do pai, e tudo mais, é aquela maravilha. Aí vem o dia a dia, né? O dia a dia que são elas. E como a gente tem dificuldade de entender, né? Que são duas individualidades compartilhando uma existência e que nesse jogo desse compartilhamento não se sabe bem o que está por trás disso, né? O que levou esses dois se unirem e a viverem juntos, logicamente, um dos fatores é ou por amor ou por ajuste, nós sabemos disso, né? Então, quando a gente percebe que na relação a gente tem que ceder, né? Casamento é um negócio de desprendimento, é ceder, é abrir mão, é dialogar, é encontrar uma decisão, que a vida não é só sexo e belezas da vida, né? Não é. Muitas coisas acontecem no meio do caminho, né? É a questão material, é a questão emocional, enfim. E um dos aspectos mais sérios é quando o casal resolve ter filhos, né? Mas só que filho não é um boneco, né? Filho não é um boneco que eu compro na loja, né? Brinco um pouquinho e quando eu não quero mais eu boto ali do lado, né? Filho não é um cachorrinho, né? Que eu agrado um pouquinho, brinco, mas ele fica quietinho lá no cantinho dele, né? Filho é um espírito que está comprometido junto a esse grupo familiar e que esses pais têm um compromisso seríssimo. Toda pessoa que tem responsabilidade na educação do espírito, seja ela qual for, está comprometida com a lei de Deus, entendeu? É uma missão. Ser educador, ser professor, ele tem a sua participação nessa parte. Ser ser um evangelizador tem uma parcela nessa parte. Pegar alguém para criar, uma criança para criar, tem um compromisso também. E os pais principalmente, porque esse filho veio por algum motivo fazer parte dessa família, né? Por isso que Kardec pergunta aos espíritos, na 582, se pode considerar a paternidade uma missão. E os espíritos responderam que, sem dúvida, é uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa. Então, a gente percebe hoje em dia, né, que vamos fazer se vocês quiserem fazer um laboratório, é só sentar num local de praça de alimentação de shopping, né? A gente vê muito isso, né? Os pais totalmente, não a maioria, claro, nós estamos falando, é uma missão muito importante, sim, muito importante, né? E nada é por acaso, com certeza, nada é por acaso, ele não veio por acaso, nem o adotivo veio por acaso, né? No caso, eu tenho 3 filhos vindo das entranhas do meu corpo, vamos dizer assim, eu gerei,
e um que veio pelas entranhas do meu coração, que eu adotei. Então, e aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu tenho compromisso com esse espírito? Ele apareceu na minha vida. Escrevi para o plano espiritual e lá eles disseram que eu não tinha nenhum compromisso espiritual com ele, não fiquei devendo, não larguei ele de mão em outra existência, era simplesmente uma atitude de caridade. Mas eu amo muito esse rapaz, sabe? Ele tá hoje, já está um rapagão e me deu os netinhos, né? Não existe coincidência, não existe coincidência. Então, é um dever muito grande, é uma missão, é um compromisso, né? É uma responsabilidade. Por quê? Nós estamos ali num trabalho de impulsionar esse espírito, né, para o progresso. Mas interessante também observar que geralmente nós, quando estamos na fase mais jovem, tem coisas que não dão um insight rápido. Isso eu acho que os jovens hoje, principalmente os espíritas, estão mais despertos para certas atitudes, né? Que na verdade não tinham, né? Nós não tínhamos, nós casávamos, quando via estava grávida, e quando via estava grávida de novo, e foi assim que a gente foi criando e foi trabalhando, né? Porque ninguém chega na sua vida por acaso, não existe acaso, né? Nós sabemos disso, né? Então, os laços de família, porque a gente sabe que os laços de família constituem uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Aquele núcleo familiar, quando a gente se une a um núcleo familiar, ali tem um compromisso entre os componentes muito grande, não estão reunidos à toa. E para as crianças, para os filhos, é a primeira célula da sociedade, né? É dali que vai vir toda a base, toda a estrutura moral, toda a estrutura emocional, toda a estrutura psíquica é daquela base. E se os pais não estiverem devidamente amadurecidos, né, não tiverem essa consciência espiritual, que é o que é mais importante, a gente precisa olhar nossos filhos como espírito, nossos filhos são espíritos, Hermínio de Miranda, né? A gente vai lembrar dele. Nossos filhos são espíritos, precisamos ter sempre esse olhar espiritual. Então, se nós não tivermos esse olhar espiritual, fica muito complicado vencer barreiras durante o contexto, né? Esse livro é excelente, eu gosto, nós fizemos muito estudo com esse livro. Então, é importante a gente perceber que no momento da programação desse espírito para fazer parte daquela família, daquele núcleo familiar, desde o momento da programação, a gente viu no filme Nosso Lar, né? Mostrando, nos livros de André Luiz explicando, e em outras obras, que há uma programação por espíritos do grupo de planejamento, do núcleo de planejamento reencarnatório, em que há uma organização da genética humana, né, que vai ser montada na estrutura do corpo que vai ser utilizado pelo espírito, e mais a genética espiritual. É o que está contido no seu corpo perispiritual, é o que está ali somado a uma série de existências anteriores, é um assunto para mais uma palestra. Então, na questão 774 do Livro dos Espíritos, né, os espíritos responderam que os laços de família constituem uma lei da natureza. Deus quis que os homens aprendessem desse modo a se amar como irmãos, né? É um aspecto muito importante. Missionários da Luz, né, o Segismundo. Obrigada, Marise. Isso mesmo. Missionários da Luz, né? Muito bem. Isso mesmo. Então, nesse momento, ali a gente vê, se a gente botar no YouTube, tem lá Reencarnação de Segismundo, aí aparece vídeos com pequenos trechos mostrando o trabalho de organização da reencarnação de Segismundo, né? Então, a família é a primeira célula da sociedade. Aqui no Rio, aqui no município, eu vi, muitos anos atrás, até vendeu lá no centro uns adesivos escritos, vocês já ouviram falar assim? Família é uma ideia genial de Deus? Aí eu até coloquei no meu carro, foi um tal de comprar essa frase, família é uma ideia genial de Deus. Nós não tínhamos o autor, né? Só a frase, né?
Então, como sendo a família um núcleo familiar, onde se reúnem os espíritos pelo amor, pela dor ou pelo ajuste, né? É uma ideia genial de Deus, né? Claro que é uma ideia genial de Deus, né? E a decisão de formar um núcleo familiar é uma responsabilidade muito grande e que não vemos no momento, né? Muitos de nós. Hoje os jovens espíritas já têm essa visão, já têm essa maturidade nessa visão espiritual, mas os que não são, né? Vamos dizer assim. E muitos que são, de repente, também não podem não estar tão ligados assim. E a experiência que eles vivenciam antes, não sei se é um facilitador ou não é um facilitador, eu acho que, na verdade, a base está na maturidade espiritual, né? Na maturidade espiritual, porque educar um espírito, né? Orientar um espírito, eu falo que educação é observação constante, observação constante. E tem detalhes que às vezes a gente não se liga, desde o ventre, desde a concepção, do momento da concepção, o espírito já está ali ligado por aquele casal que ele irá fazer parte como filho. Então, esse núcleo, essa ligação fluídica, ela é muito forte. Então, a gente quando nós dizemos que estamos grávidos, não existe um grávido, estamos grávidos. Tem a gravidez independente, tem a gravidez que a mulher assume sozinha, mas estamos grávidos, né? Essa é a frase mais correta, estamos grávidos, não é um só, né? Foi uma construção de dois, seja adotando, seja procriando, foi uma definição de dois, né? Marise disse que é uma ideia maravilhosa, mais difícil. Marise, não é mole não, né? Então, a relação de convivência exige maturidade. E a imaturidade psicológica, né, do casal, que tem pouco discernimento, né, dos impulsos, então qualquer coisa é motivo de desentendimento, de desastre de comportamento, né? Aí fica todo desgovernado, são brigas e mais brigas. Aí vem os DRs, né? Os DRs da vida, E aí esses DRs, né, vão aumentando e cria-se hábito. Então, tudo é DR. A mulher tem mais tendência a querer fazer uma discussão, né, uma troca maior. A mulher precisa, né? O homem, ou ele foge da situação, ou ele engole aquilo com mais... Ele engole aquilo e vai juntando, né? Geralmente é assim, mas tudo é DR. E nós estamos vivendo um momento que até os noticiários vêm apresentando a responsabilidade dos dois. Muito bem. Discutir relação. Foi bom, Evaldo, você percebeu que eu fiquei no DR? DR, discutir relação. Aí vicia, tudo quer discutir relação, e cria hábito, né? E como é que é discutir relação, né? Discutir relação, que a gente quer, é assim, eu tenho as minhas verdades, você tem as suas verdades. Vamos discutir a relação? Se a gente não se abrir, se não nos abrirmos a ouvir o outro, as razões do outro, os motivos do outro, e só estar preso a minhas questões, e ele tem que entender as minhas questões, ou ela tem que entender as minhas questões, essa discussão de relação não vai resolver nada, vai aumentar a dose da confusão, só isso, né? Tá bom, Borges, você está dizendo que a mulher gosta de discutir relação, né? E os homens gostam de fugir, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo, né? Então, o que acontece? A falta de maturidade, de perceber... Olha, até tem gente que na relação acha que tem que fazer também tudo junto, tudo... um não pode fazer uma coisa separada. Por que não? Somos individualidades, né? Tem coisas que eu gosto, que o outro não gosta, o marido não gosta, né?
Tem coisas que a mulher gosta que o homem não gosta. Ah, não. Aí a pessoa deixa de ir porque o outro não quer ir. A pessoa deixa de fazer porque o outro não gostou. Então, vamos negociar todo o processo de relação, né? E engraçado que tem momentos que o homem ou a mulher deseja ficar um pouco só, fazendo uma leitura, meditando, descansando. Essa individualidade do outro, a gente tem que respeitar, né? E a coisa cai numa situação, não está me abandonando, não quer saber de mim, não para conversar, só quer saber de ficar lendo, não sei o quê, não sei o quê, e está sempre reclamando, que é uma imaturidade psicológica. A gente tem que respeitar o momento do outro. Isso é importante, respeitar o momento do outro. Isso é maturidade, né? Então, o que determina, às vezes, a separação? E, às vezes, separação com crises, né? Crises seríssimas, que são... nós trazemos de outras existências complexidades emocionais seríssimas que ainda não estão resolvidas. Tivemos uma educação diferenciada, o homem teve com a sua família uma educação, a mulher teve com a sua família uma outra educação, e como acomodar as educações diferenciadas, como definir os papéis, como respeitar todo o processo, né? O respeito acima de tudo. Isso mesmo, Ana, o respeito acima de tudo. Então, como administrar isso sem tanto conflito? A DR ela é boa quando há uma troca saudável, né? E que não seja uma coisa longa, mas uma coisa agradável, que se chegue a uma conclusão para os dois. Isso sim, né? Então, o que a gente percebe? Que hoje os casais, a duração da relação está muito pequena, né? Os casais estão se separando por qualquer detalhe. O respeito é a base da caridade. Isso mesmo, Evaldo, muito bem. Então, a gente precisa ter essa noção, né, desse respeito, que não deixa de ser uma caridade. É o momento da pessoa, ela precisa ter aquele momento de silêncio, de uma leitura, ou de escrever alguma coisa, né? Então, o que a gente percebe? Os casais não estão maduros. Eles pensam que o casamento é aquele conto de fada, ou aquela liberdade de sair da família para viver a própria vida do jeito que quer, né? E que é por aí. Mas quando vêm os filhos, as coisas mudam de figura, né? Porque aí não são 2, são 3. Aí não são 3, são 4. Apesar que cada vez menos os casais modernos estão tendo filhos, né? Isso a gente vê também. Mas é um comprometimento, porque desde o momento da concepção, isso que eu estava falando, da organização do processo reencarnatório daquele espírito, nós, casal, seja ele qual for esse casal, deverá estar já elaborando através do pensamento, do sentimento e conversando com aquele espírito que vai reencarnar. Ah, você tem 3 filhas? Que lindo, muito bom. Eu tenho 3 rapazes e uma moça, que é a mais velha. Então, o que acontece? Já aprendi que no casamento é onde eu menos mando em mim. Ah, não pode. Tem que ajeitar isso aí, né? Então, aí é isso. Então, eles estão despreparados para vivenciar, né? Aí começa a vir os filhos, aí tem que se dividir. É sono, é sem dormir, é sem comer direito, né? Já aprendi que no casamento é onde menos mando em mim. Ah, é o Evandro. Ah, tá bom. Aí tá bom, Evandro. Mas não pode não, tem que dividir isso aí, né? Então, é isso que a gente tem que ver. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as crises incessantes entre os casais estão surgindo. Vocês percebem os noticiários? Nossa, Evandro, com 5 filhos, você tem 5 filhos? Me ganhou, 5 filhos. Muito bem, parabéns. Então, tem que ser assim mesmo. 5, até os filhos, né?
no comando também com o pai, deve ser um paizão, né? Então, o que que a gente percebe? Os casais estão tendo tantas crises, vamos dizer assim, de imaturidade psicológica, que as coisas estão terminando em agressão, né? Em violência. Olha só que a gente tem visto mães, né, matarem seus filhos, mães matarem seus filhos em troca de uma vida de relação com a pessoa por questão de dinheiro. É muita coisa triste que a gente está vendo agora. Olha o comprometimento dessas pessoas junto à espiritualidade, né? Então isso que precisa ser visto, né? São os chamados sequestros emocionais. Porque de onde vem isso? Então a importância de autoconhecer, se autoconhecer. Um dos diretores espirituais lá da nossa casa, lá do CELD, junto ao seminário que eu coordenava, ele disse para nós assim, para educar é preciso educar-se. E é mesmo, para educar é preciso educar-se. Então todas as nossas apostilas, e tinha essa frase lá, para educar é preciso educar-se. Eu não posso oferecer nada que eu não tenha. Como eu vou oferecer alguma coisa que eu não tenho, né? Então eu preciso me conhecer meus limites, aprender a conhecer o outro, o limite do outro, aprender a conhecer os limites dos nossos filhos e respeitar esse limite dos nossos filhos também. E temos que entender que são individualidades. Como o Evandro tem 5 filhos, eu tenho 4 filhos. Teve uma menina aí que disse que tem 3 meninas, né? 3 meninas. Então, são individualidades, eles não são iguais. Então, a educação não pode ser linear. Educação linear não existe, é desastre total. A gente tem que fazer leitura de mundo do espírito, olhar os nossos filhos como espírito. Então, uma fala é positiva para um, já não vai ser positiva para outro, vai ser um desastre. Se eu não fizer a leitura das questões existenciais desse meu filho, o que traz por trás daquele comportamento, daquela atitude, eu não vou saber como administrar cada situação. Ou eu parto para o grito, para o xingamento, para o tapa, né? Que hoje em dia até para bater está difícil, não é para ser mesmo, né? A agressão física denota a incompetência emocional dos pais, que eles não sabem mais o que fazer, então passam para a agressão, e é por isso que agora tem as leis que regem a proteção das crianças também, né? Então, infelizmente, tem que ter, porque não somos capazes de fazer, agir devidamente. Então, e aí começa aquele conflito de raiva, começa a juntar sentimento de raiva, de desprezo, de crítica, tudo que o outro faz não está bem. Agressão física desnecessário mesmo. Perfeito, Marise. Desnecessário mesmo. Mas a alienação parental, ela entra no momento que o casal diz, chega, não dá para viver mais juntos. Não. A doutrina em lugar nenhum diz que tem que ser para sempre, né? O ideal é que a gente possa levar até o final. Então, muitas vezes, quando se escreve para o plano espiritual, eu sei de casos, né, que escrevem para o plano espiritual lá no CELD, o espírito diz assim, se você está preparada para levar o processo sem criar mais comprometimento, que seja. Então quer dizer o quê? Que você já vai superando o processo agora. Agora, se for para aumentar a situação, então mais raiva, mais ódio, mais revolta, mais isso, é preferível pendurar a conta com equilíbrio é básico isso, né? Minhas filhas ficavam preocupadas quando dizíamos que iríamos conversar. Essa é a melhor forma, e olho no olho. Se a criança é pequena, abaixar o tamanho, arriar na altura da criança e dialogar olho no olho, falando com o espírito. Importantíssimo, Marise, né? Mas a situação é quando o casal resolve
quer separar, que a situação é deles, não dos filhos, e aí colocam os filhos no meio do contexto, né? Aí sim, aí que é a alienação parental. Porque aí, é como disse o nosso querido Richard Gardner, que em 1985 utilizou primeiro esse termo, né? Síndrome de alienação parental, SAP. É quando eu vou me separar, mas eu quero um apoio, eu quero colocar meu filho a meu favor e contra o pai, ou a meu favor e contra a mãe, e o filho fica ali no meio daquele desastre emocional, porque ele já está vendo o desastre emocional, ele já está vendo o desequilíbrio, já está vendo rachar todo o sonho de vivência com o pai e com a mãe, já no momento do distrato um com o outro, né? No momento em que eles não se respeitam diante dos filhos, no momento em que eles se ofendem, gritam, né, diante dos filhos. E os filhos, em qualquer idade, registram essa questão. Um cabo de guerra, perfeitamente, um cabo de guerra. E o filho fica ali no meio, sem saber para que lado vai, né? E isso cria problemas seríssimos emocionais nos nossos filhos. Isso é uma covardia, né? Porque a dificuldade de relação de marido e mulher nada tem a ver com o filho. O filho ama o pai e a mãe. Ele não faz parte desse contexto, dessa relação homem e mulher. Ele é filho, ele é filha, ele ama os dois. Mas o que acontece normalmente? Faz-se um jogo, né? Eu trabalhei em escola há muitos anos, né? Entre o mar e o rochedo. Isso, Evaldo, quem sofre é o marisco. Perfeito. Você é muito bom nisso, né? Na briga entre o mar e o rochedo, isso mesmo. Então, o que a gente... eu trabalhava em escola, eu via muito quando os casais resolviam se separar. Isso é uma tendência, eu posso falar até porque eu sou mulher, né? É mais uma coisa de mulher, né? De denegrir o marido na frente dos filhos. Eu via fazer isso na escola, né? As mães, e era uma coisa terrível. E às vezes o pai também ia ver a situação do filho, aí falava da mãe na frente da criança, do jovem, e a gente sentia ali uma tristeza. O que acontece? O caminho é da rebeldia, ou o caminho é da introspecção, que pode levar a uma depressão, né? Aí ele vai se isolando, ele vai se afastando da vida social, da convivência, porque viu rachado de uma forma tão desequilibrada. É como se fosse, além do marisco dado aí pelo nosso companheiro, como exemplo, é como se fosse uma implosão de um prédio. E isso mexe profundamente com o quadro emocional da criança e do jovem, né? E aí diz mais à frente, os filhos passam a ser as vítimas da ocorrência entre o casal, né? Que está imaturo no campo emocional, moral e espiritual, né? Eu lembro que, eu vou dar um exemplo meu, que não tem nada demais, independente de sexo, tem pessoas que adoram ser vítimas, também, também. Gostam de ser vítimas, querem ser a heroína da história. Uma coisa que a minha filha sempre falou, mãe, não existe vítima nem algoz. Eu, na época, fiquei danada, mas eu entendo isso, não existe vítima nem algoz. Alguma coisa, tanto de um lado ou de outro, aconteceu. Não vou dizer que um possa ser mais algoz que o outro, mas também o outro não é vítima, né? Porque não está nessa situação à toa, né? Então, existem pessoas terríveis, né? Que agem de forma que não dá para ser mesmo, não dá, né? Mas nós podemos resolver isso com maturidade, pensando sempre nos nossos filhos. Porque nossos filhos também não são coitadinhos, nada disso, eles não são coitadinhos. Mas eles passam a sofrer quando percebem o desequilíbrio, a desarmonia dos pais. Olha o campo vibracional como fica. Até o bebê, quero deixar claro para vocês,
Mesmo que a separação seja ainda com a criança bem bebê, ele sente as vibrações do ambiente. Não esqueçam disso. Nós sabemos disso, né? Não esqueçam não, que vocês sabem disso. A vibração do ambiente, isso cria um reflexo no campo mental do espírito, muito, registra no campo perispirítico do espírito fortemente. Porque o filho ama. Ele não tem que odiar pai e mãe, né? Só se for uma questão pessoal de existências anteriores, que são registros que ocorrem naturalmente. Mas por conta de intriga, para ter aliados, isso é uma falta de amor. É como disse o nosso companheiro, falta de caridade. Não tem como sair da vibração nociva, né? E tem casais que vivem assim, se viciam nesse tipo de relação, né? E muitas vezes termina de forma bastante trágica, bastante triste, né? Eu lembro, eu vou contar um caso que é meu, então não tem problema. A minha mãe se separou, eu tinha 5 anos, minha irmã tinha 4 anos, e também separou porque o meu tio botou firme, né? Porque ela amava muito meu pai e não adiantava. Bom, meu pai era alcoólatra, de vez em quando ele bebia e ela apanhava, porque as coisas não davam certo e tal, não sei o quê. Bom, enfim, aí foi a separação que precisou ser feita, porque não tinha como continuar naquela situação. E eu tenho hoje, até hoje, cenas de minha mãe apanhando. Então, são coisas sérias, gente. E, assim, engraçado que a minha mãe nunca falou um mal do meu pai, nem uma vírgula, né? E quando eu me tornei adolescente, ele morreu bem jovem, morreu 33 anos, acidente de carro, alcoolizado, tudo isso, enfim. Mas é um espírito que eu oro muito. Então, eu encontrava assim em porta de bar, esses bares pequenos chamados botiquins, né? E quando eu vi, eu não queria falar com ele, né? Eu tinha meus 8, 10, 7 anos. Não, mãe, ele vai lá dar benção. Lembra, gente, do tempo do benção? Benção, pai, benção, mãe, né? Tinha esse negócio de benção. Eu falava, não quero não. Ela ficava num ponto distante, falava, vai lá e dá um beijo no seu pai, dá benção ao teu pai. E foi assim a vida inteira, né? E quando eu cresci, que me tornei jovem, eu falei, um dia aborrecida, eu falei assim, meu pai só serviu para fazer meu corpo mesmo. E ela ficou revoltada, que não era a forma de falar, enfim. Eu não aprendi a amar o pai, né? Porque, na verdade, eu acabei não tendo esse pai presente. Mas eu aprendi a respeitar o espírito, que a minha mãe me ensinou, né? Então é isso. Que adiantava ela? Evaldo, eu tinha esquecido seu nome, né? Oh, meu Deus, eu tô ficando velha. Evaldo, meus filhos eu ensinei a pedirem bênção, né? Então, os meus não pedem. Fala, mãe, tudo bem, mãe? Você tá bem, senhora? E são extremamente educados. Mas, assim, o benção é uma coisa até gostosa, né? Mas é assim mesmo. E cada um tem um jeitinho, né? Então, assim, eu não aprendi, mas também tudo aquilo que eu vi com os meus olhos, a minha mãe soube, de forma mais adequada, apresentar para nós a situação da vida, né? Enfim, essa conduta dos pais compromete a emoção dos filhos e compromete espiritualmente, porque é uma missão, está lá na questão do Livro dos Espíritos. Em que esse casal está fazendo? O que tem dentro que tem no espírito daquele filho que está comigo, ou do outro, de situações anteriores, que esse comportamento dos pais pode interferir seriamente ou despertar seriamente situações adversas, né? Vamos dizer assim, na conduta dos nossos filhos. Dizem aí os psicólogos, né, que muitas vezes que homens agressivos, né, tem muito a ver do que viveram também na infância. Eu vi uma vez num supermercado, eu estava na fila. O homem agressivo é horrível, mas mulher também, Deus me livre, né?
e a mulher gritava com o homem, parecia um homem com o corpo de mulher, porque era agressiva e demonstrando que ela que manda, ela que não sei o quê, e a criança do lado, né? Eu olhei aquilo e falei, Senhor, vamos orar, porque não adianta você fazer crítica, tem que orar, né? É o que a gente tem que fazer. Quando começa a crítica a aparecer, a gente tira da nossa mente, né? O ideal é esse, né? Então, a experiência, então a gente fica vendo, imagina, no supermercado, no meio de um monte de gente, a mulher tendo uma atitude agressiva, desrespeitosa, né? E o homem calado, mas é por quê? Calado porque ele é bobo? Não sei se ele é bobo ou se ele achou mais conveniente não alimentar aquela situação ali. Não sei. Agora, aquilo vai seguir em casa? Não sei também. Ela está habituada a fazer isso? Até que ponto ele vai sustentar essa situação? Isso, a agressividade é horrível em qualquer circunstância. Com a circunstância certa. É horrível discussão na frente dos filhos. Muito, muito, mas muito, é muito. Não é pouca coisa, não. É preferível, é preciso ter uma maturidade de silenciar na hora e deixar para um momento apropriado. Isso é uma questão de inteligência, né? Em que o casal possa conversar entre eles, né? Então, seguindo aqui nossa reflexão, a gente vai vendo que o espírito tem uma memória na mente, né? Que está lá no corpo mental. Nós somos um ser integral, temos um corpo físico para esse planeta, nós temos o corpo perispiritual, que didaticamente, para o nosso entendimento, é dividido em várias partes, né? Vamos dizer assim, se assim pode-se dizer, e nós espíritos, né? E o corpo mental é o corpo mais próximo do espírito, é o corpo que segue com o espírito, né? Tá ali, é o mais afinado, é o mais apurado, é o mais quintessenciado, como diz os espíritos, né? Isso é o que estava falando aqui agora, Éder, né, que está aqui? Éder, isso mesmo. Da violência doméstica, né? Tá demais da conta, tá demais. E o que acontece, né? Essa situação da memória tá ali, é o que eu estava falando agora. Aquilo fica um registro na criança, muitas vezes quando cresce, passa porque, queiramos ou não, a gente diz assim, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Mas quando eu digo eu não quero, não adianta, a gente sempre traz um pouco daquela bagagem. É claro que quando a gente se torna adulto, se precisar um acompanhamento psicológico, a gente vai buscar, porque às vezes sozinho não dá, né? É claro que a gente... meus filhos, quando saíram de casa, que casaram todos 4, né? Minha filha foi a primeira, a mais velha, depois foram saindo os rapazes. Eu dizia assim para eles, no portão da minha casa, que eu moro numa residência, numa casa, eu sempre disse para eles assim, agora você está indo para a vida. Então, leve a melhor parte que você viu na sua mãe, a melhor parte que você viu no seu pai e não utilize da pior parte que você viu na sua mãe ou da pior parte que você viu no seu pai. Modifique o processo se você não se sentiu feliz daquela forma. Então, isso é muito importante. Entendeu? Ao mesmo tempo, eu olho para trás e digo assim, e nós que estamos aí nos 60, que já tem filhos casados, né, já jovens, vivendo a vida, cuidando da vida deles, eu olho para trás e digo assim, eu fiz o que eu sabia naquele momento. Agora, hoje eu não posso repetir o que eu digo para as pessoas ou o que eu estudo, porque eu já conheço. É diferente. E então não existe sentimento de culpa. Minha culpa, meu Deus, por que eu fiz dessa forma? Porque era o que eu sabia. Agora, se eu fiz alguma coisa indevida, mas eu sabia que não era para fazer, é diferente.
Mas se eu achava que naquele momento era a melhor forma, eu fiz do jeito que eu sabia. Então, e eu falava isso para os meus filhos também, entendeu? Pode ter consequências sérias na vida dos filhos, sim. Mas os filhos podem reverter também, tá, Ângela? Com a maturidade do espírito, porque às vezes os filhos são mais amadurecidos que os pais, né? Então, no problema do ser, Leon Denis diz que aqueles que têm como incumbência a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parece ignorar-lhe a natureza e o verdadeiro destino. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que os pais têm que ter cuidado porque eles trazem, eles estão lidando com espíritos que trazem as suas experiências de dor, de amor, de ajuste, desajuste, valores morais bem elaborados, valores morais não bem elaborados, as emoções bem estruturadas ou não bem estruturadas, e se não for bem estruturadas e entra numa família que o casal está ali se degladiando, sem um respeito pelo menos aos filhos, os filhos não são instrumento de guerra dos pais. Isso é que precisa estar claro. Relação de marido e mulher é com mulher, marido e mulher. Não colocar seus filhos, isso aí é falta de amor. É como disse o nosso companheiro, falta de caridade. A gente pode ser até amigos. Tem casos que os filhos têm mais maturidade do que os pais, isso mesmo. Nós temos que até terminar uma relação conversando maduramente com nossos filhos, podemos ser amigos, formarmos outras famílias, por que não? Com maturidade, visitar os filhos, visitarem nossos filhos, nos visitar junto a outros filhos da mulher que a gente está amando, ou do homem que a gente está amando, numa nova constituição familiar. Isso é maturidade, e os filhos vão entendendo e continuam percebendo que apesar do pai e da mãe terem se separado, eles se amam, mas é um amor diferente. É um amor respeitoso, é um amor de um período de vida que valeu a pena, apesar de todas as dificuldades, que não foi possível, que será ajustado em novas existências. Eu acho que fui dentro do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquei muito feliz em participar. Para mim essa experiência é muito agradável. E sempre que eu falo, quero dizer para vocês que eu falo muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. É sempre importante, né, a gente ouvir, porque tô com fone, eu sou a primeira a ouvir. Que Deus abençoe a todos vocês. É com muita alegria que eu estou aqui, muito feliz de conhecê-los, pela troca que vocês fizeram comigo. Estou muito, muito feliz. Tá? É um prazer enorme. Agradeço a direção da casa, agradeço a Marise pelo carinho como me recebeu. Então vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento e agradecer a Deus a possibilidade de conhecer a doutrina espírita, né? Obrigada, Marise. A oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que nos esclarece tanto, nos dá tantas dicas, tantas orientações para a nossa vida. Obrigada, Éder, obrigada a todos, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, é com profunda gratidão que elevo meu pensamento a você, junto a essa equipe, esse grupo maravilhoso que esteve aqui conosco, agradecendo a oportunidade, Senhor, da palavra, da troca fraterna entre nós, em que nos fortalecemos nos fatos da existência da vida que muitos de nós passamos. Ampare a cada coração aqui presente, ampare aqueles que não puderam estar, ampare a direção material, a direção espiritual do centro, e que possamos, Senhor, terminar o nosso dia de hoje e mais esse final de semana, início da outra, com muita alegria no coração, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade das experiências que nos fazem crescer. Agradecemos no fundo da nossa alma, Senhor, por tudo o que você nos oferece. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Valeu muito, muito obrigada.